Em Êxodo capítulo 14, a partir do verso 13, na verdade o 13, o 14 e o 15, diz a palavra do Senhor: Moisés, porém, disse ao povo: Não temais, estai quietos e vede o livramento do Senhor, que hoje vos fará. Porque os egípcios que hoje vistes, nunca mais vereis para sempre. O Senhor pelejará por vós, e vos calareis. Então disse o Senhor a Moisés: Por que clamas a mim? Dize aos filhos de Israel que marchem. Pai, nós queremos te agradecer pela tua palavra, queremos dizer a ti, ó Deus, que a tua palavra é a coisa mais importante que nós temos aqui na terra, porque é a tua voz falando conosco. Nós entendemos que a tua palavra é a tua vontade revelada para nós. E ao lermos esta palavra, Senhor, nós permitimos que o Senhor possa trabalhar e mover a fé em nossos corações. Portanto, nessa noite nós pedimos que o teu Espírito Santo nos alcance e fale conosco, que toque as nossas vidas em nome de Jesus. Amém. Amém, igreja? Vocês jantaram hoje? Não? Não jantaram? Está fraquinho, né? Queridos, nós, olhando para esse texto, é um texto que nos leva a entender algumas coisas. Todavia, para nós entendermos, nós temos que imaginar, né, o que estava ocorrendo naquele momento em que Moisés falou essas palavras ao povo. Na verdade, o que aconteceu foi o seguinte: Moisés consegue tirar o povo do Egito depois de muitas lutas, de muitas manifestações do poder de Deus. Deus usa Moisés de uma maneira tremenda, até que Faraó decide libertar o povo, deixar o povo ir com Moisés. E a palavra que Moisés dava sempre a Faraó, que deixasse o povo sair para celebrar ao Senhor no deserto. Então, Faraó, depois da última praga, que foi ali o momento da morte dos primogênitos, permite que o povo saia, o povo do Egito, que estava ali há 400 anos em escravidão. Deus então está ali levantando um povo, Deus está ali construindo uma nova, cumprindo uma profecia, uma palavra de levar o povo dele a uma terra de descanso. E eles saem pelo deserto, né? E eles estão agora ali em Pi-Hairote, perto de esqueci o nome, deixa eu ver aqui, Baal-Zephon, né? E eles, imagine alguns milhares de pessoas caminhando pelo deserto, e eles chegam um momento que agora eles estão diante do Mar Vermelho. Então, à frente deles tem o mar, eles têm montanha do lado direito, montanhas do lado esquerdo, e Faraó resolve então atacá-los. 600 carros preparados, mais os soldados, e eles saem, e eles estão ali sem saber para onde ir, porque na frente deles tem o Mar Vermelho, dos lados as montanhas e atrás os carros de Faraó. Então eles começam a murmurar, eles começam a reclamar. Por quê? Porque que eles tinham sido tirados do Egito para morrer ali no deserto. E é nesse momento então que Deus, volta o versículo por favor, lá deixa o versículo na tela. É nesse momento então que Deus fala com Moisés, e Moisés então dá esse recado para o povo. Ele diz: não temais, estai quietos e vede o livramento do Senhor, que hoje vos fará, porque os egípcios que hoje vistes nunca mais vereis. E essa palavra que Deus dá para Moisés, ele está dizendo para Moisés: Moisés, eu vou abrir as águas e vocês vão passar pelas águas. E vocês não vão ver mais esses egípcios, porque no momento que vocês passarem pelas águas, as águas cobrirão a eles. E vocês então estarão livres. Vocês vão olhar somente e contemplar o livramento que eu tenho para vocês.
E Moisés então começa a aclamar a Deus, e Deus fala para ele: por que você está clamando a mim? Você tem que dizer ao povo que marche. E quando nós olhamos para isso, nós olhamos também para as nossas vidas, e nós pensamos, né? Quantas vezes nós não ficamos numa situação como essa? Quantas vezes nós não sentimos também que nós não temos para onde ir, o que fazer? E então o Senhor diz na palavra que nós devemos simplesmente parar, confiar no Senhor, confiar na palavra do Senhor, confiar nas promessas do Senhor e ver o livramento que Ele tem para nós. Então, amados, Deus tem livramento para as nossas vidas. Deus tem cuidado das nossas vidas. A Bíblia diz que nós devemos lançar sobre Ele os nossos cuidados, as nossas ansiedades, porque Ele tem cuidado de nós. Ele é um Deus que trabalha por nós. E muitas vezes, por nós não termos essa perspectiva de entendimento, nós não oramos, nós não cremos. Nós achamos que a fé do nosso irmão, ou do pastor, ou do presbítero é maior do que a nossa. E nós ficamos presos numa incredulidade que nos leva a murmurar, nos leva a não entender que Deus tem um propósito para as nossas vidas, que Deus entregou o Filho dele para morrer na cruz por nós, e a partir daquele momento Ele nos comprou, Ele nos adquiriu por preço de sangue, agora nós pertencemos a Ele, e Ele tem cuidado de nós. Então é dentro dessa perspectiva que eu queria meditar com vocês a respeito dessa questão que nós estamos vivendo agora, que é Outubro Orando, tempo de oração, um tempo para nós nos envolvermos com a oração. Não que isto seja só no mês de outubro, não, mas nós precisamos ter um despertamento a respeito disso. Irmãos, a oração é uma das coisas mais importantes da vida cristã. A vida cristã sem oração, ela não tem sentido, porque é uma vida onde nós programamos, onde nós projetamos o que nós queremos e dependemos somente de um aval de Deus. Agora, uma vida de oração é uma vida de relacionamento com Deus, onde através da oração nós também ouvimos a voz de Deus e entendemos o que Ele tem reservado para nós, qual é a direção que Ele tem para as nossas vidas. Isso faz toda a diferença. Então nós precisamos orar, nós precisamos nos envolver com a oração. Quantas vezes você já teve uma oportunidade de falar com Deus, sentir a presença de Deus, sentir a direção dEle para a sua vida? Eu creio que todos aqui já tiveram uma experiência como essa. Então, quando nós oramos, Deus se manifesta. Ele se move através das nossas orações. Então eu queria que você pensasse o seguinte: quando nós oramos, os céus se abrem e as respostas vêm. Quantos creem nisso? Amém? Então, pode ser que não venha no nosso tempo, né? No momento que nós desejamos, no momento que nós esperamos, não é? Por quê? Porque Deus tem o seu próprio tempo. Deus tem o próprio tempo dele. Por exemplo, a oração individual, não é? A oração individual é muito importante para as nossas vidas, o tempo devocional que nós temos. Mas a oração como igreja, ela é tão importante quanto a sua vida individual. Então nós precisamos entender isso. Agora, se você não valoriza a sua oração individual, você não vai valorizar a oração da igreja também. Não é? Então, em primeiro lugar, nós precisamos ter uma vida de oração. Se nós temos uma vida de oração com Deus, e quando eu falo oração, não é, Pai, abençoe esse alimento em nome de Jesus, amém. Não é isso. Isso é uma oração, sim. Mas aquele momento seu com Deus, aquele momento que você conversa com Ele, que você abre o teu coração a Ele, que você se expõe a Ele, que você procura ouvi-lo, não é? Ah, pastor, eu não tenho tempo para isso. Se você não tem tempo para ouvir a Deus, então você não tem tempo para mais nada, porque esse é o mais importante da sua vida. Então nós estamos, irmãos, Deus está nos dando uma visão para a igreja, de nos unirmos para orar, porque quando nós
oramos, quando nós oramos como igreja, coletivamente, o sobrenatural de Deus acontece. Vou repetir porque eu acho que vocês não ouviram. Quando nós oramos como igreja, o sobrenatural de Deus acontece. Amém. Agora nós estamos juntos, não é? Deus, Ele desperta a nossa fé. Quando nós oramos, estamos assim em vida de oração, todos nós, e nós nos relacionamos, um de nós levanta o outro. Então nós temos uma palavra para as pessoas, porque nós estamos vivendo um relacionamento com Deus. Então nós temos uma palavra, e quando eu digo, às vezes nós temos uma palavra, as pessoas pensam, você tem uma profecia, uma palavra de conhecimento, não, uma palavra de ânimo às vezes. Meu irmão, vai em frente, levanta a cabeça, meu irmão, porque Deus fez um milagre na minha vida, Ele vai fazer na tua vida também. Deus está falando comigo, Deus vai falar com você também, busque Ele. Você percebe, quando você está sozinho, você não tem essa oportunidade de ouvir isso. Mas quando nós individualmente nos envolvemos com a oração, isso vai nos remeter também à oração coletiva. E domingo passado foi muito interessante. Por quê? Porque nós falamos, mês de outubro vai ser o mês de nós orarmos. Entendemos que as raposinhas estavam entrando na vinha do Senhor e nós precisávamos repreender e colocar limite para o inimigo. E foi interessante, irmãos. Quem não estava aqui domingo passado? Bastante pessoas não estavam aqui. O que aconteceu? Quem não estava aqui? Quem não estava aqui, não é? Então, começou o culto, teve o louvor, teve os recados, ofertório, não é? A hora que foi para começar a palavra, acabou a energia. Agora detalhe, acabou a energia só no quarteirão nosso, não é? E quando na reunião de oração ali antes do culto, estava orando, eu falei, Senhor, o Senhor podia fazer algo diferente nessa noite, algo que não dependesse de mim, nem dos presbíteros. E a hora que acabou a energia, que o pastor Alessandro deu alguns recados, ele virou para mim e falou, você quer pregar? Eu falei, não quero, de jeito nenhum. Não é porque ia gastar a garganta, falar alto, é porque eu sentia que não era momento para pregar. E o que aconteceu? Foi 1 hora de oração, a igreja aqui no escuro, só com as luzes de emergência, nós orando, louvando, adorando, e quando terminou, nós saímos, a energia voltou. Agora, você acha que esse elemento aqui teria coragem de falar assim, irmãos, hoje nós não vamos ter pregação, nós vamos só orar? Mas Deus tem coragem de fazer isso, não é? Deus tem coragem, não é? E eu vou dizer para vocês, se Deus falar a qualquer hora que nós não devemos fazer alguma coisa, nós não vamos fazer, nós vamos quebrar protocolos. 32 pessoas falou amém. Amém, né? Nós vamos quebrar protocolos, irmãos. Então, amados, Deus, Ele está cuidando de você. Ele está cuidando de nós, porque Ele cuida da sua vinha. Ele está prestando atenção. Só que nós precisamos fazer a nossa parte. Agora, por que eu entendo, ou nós devemos entender, que a oração coletiva ela é importante? Porque a oração coletiva, ela libera a unidade da igreja. A unidade da igreja, ela é manifesta também pela oração coletiva. Ou seja, quando nós estamos orando juntos, nós estamos no mesmo espírito, nós estamos numa mesma emoção, no mesmo sentimento, numa mesma busca. Então é um corpo de pessoas numa mesma busca, numa mesma sintonia, num só coração. Então Deus age no meio da igreja. Então Deus está aqui para agir no nosso meio. E aqui não vai nenhuma crítica, mas a gente percebe, num momento como aquele que as luzes apagam, parece alguns ficam mais como fala, mais à vontade, mais pentecostal, não é? Começa a orar mais alto, está escuro, né? Ninguém está vendo, vou orar, não é? Outros ficam sentados quietinhos, tal. Não estou dizendo que quem está sentado quietinho não está orando também,
Mas eu vejo assim, que há uma manifestação maior. Então, irmãos, eu estava preparando essa palavra eu ia pregar domingo passado, né? E quando eu estava preparando, eu pensei assim, sabe qual era eu pensei que era o meu sonho, mas eu acho que é o sonho do Espírito Santo de Deus, não é? Por exemplo, já pensou você chegar na igreja, você abrir aquela porta para entrar, e a hora que você orar, está todo mundo ajoelhado antes do culto orando? Você já pensou, você está andando pelo corredor, irmão, vem aqui, eu tenho uma palavra para você abraçar o irmão, dar uma palavra do Senhor para ela? Você já pensou, uma pessoa está chegando na igreja, você vai lá e Deus dá uma palavra de revelação para ela? Irmãos, um avivamento começa a acontecer, as coisas começam a acontecer. Então nós precisamos, irmãos, deixar de ser passivos na oração. Esse negócio, o que vão pensar de mim? Eu não sei orar, eu não sei. Você sabe, é o Espírito Santo que ora através de você. Nem os discípulos sabiam, Senhor, como nós devemos orar. Nem eles sabiam. Nós precisamos orar aquilo que o Espírito Santo colocar nos nossos lábios. Nós precisamos orar quando olharmos para um irmão e vermos as necessidades dele. Então, quando a igreja ora, existe essa liberação de unidade, não é? Quantos desejam nessa noite ser tocado pelo Espírito Santo de Deus? Todos nós queremos e nós somos tocados pelo Espírito Santo. Irmãos, mas muitas vezes as pessoas querem sentir um arrepio, falar, Deus está aqui, eu senti um arrepio. Não precisa, irmãos, Ele disse que estaria no nosso meio, basta você crer e Ele se manifesta. E às vezes nós queremos sentir alguma coisa é bom, é maravilhoso, sentir a unção, a graça de Deus, aquele arrepio, aquela vontade, parece que você vai levitar, é ótimo, mas também se não sentir, Deus não saiu da sua vida por causa que você não sentiu isto, porque Ele diz que estarei convosco todos os dias até a consumação do quê? Dos séculos. Então erga sua mão um pouquinho e diga assim, Senhor, eu abro o meu coração, eu abro os meus olhos espirituais, para que eu possa ver que o mar está se abrindo diante de mim. Dá-me olhos espirituais, aumenta a minha fé, para que eu veja as tuas obras, em nome de Jesus. Amém? Irmãos, Deus quer fazer isso nas nossas vidas. Deus quer abrir os teus olhos, os nossos olhos. E eu quero falar sobre o poder da oração do povo de Deus, ou seja, quando nós nos reunimos, como que Deus age. Então vou falar mais um pouquinho sobre a questão da oração individual. Oração individual, irmãos, tempo devocional é muito importante. Foi o Senhor Jesus Cristo que disse, olha, quando você for orar, entra no teu quarto, fecha a porta, não é? Ora ao teu pai, não é? Em secreto, e ora ao teu pai em secreto, e ele vai responder a sua oração. Jesus nos deu essa promessa. Isso é importante? É importante. Você tem esse costume de ter um lugar separado para você orar na sua casa? Você tem esse costume, esse hábito de separar? Não precisa ser 2 horas, irmãos. Não precisa ser 1 hora. Pode ser 15 minutos. Para você estar na presença de Deus. Mesmo que você não tenha assunto, mesmo que você não saiba orar, mas você vai lá, Senhor, não sei orar, mas estou aqui na tua presença. Eu quero te ouvir. Eu quero tocar no teu coração. Eu quero que o Senhor ministre a minha vida. É assim que o Espírito Santo vai começar a agir. É assim que Ele vai começar a se revelar a você. Então, amados, às vezes pelo menos eu tenho essa experiência. Se eu estou andando de carro, eu estou vindo para a igreja, eu estou indo para casa, estou indo ao banco, estou indo em algum lugar, eu estou orando. Nós achamos que é somente aquele lugar, o quarto de escuta, onde nós separamos, que nós podemos orar. Nós podemos orar em qualquer lugar. Na fila de um banco, não é? Esperando uma consulta médica, nós podemos estar orando continuamente. Você já experimentou aquele momento que você está andando pela rua, você está andando assim, e você está naquela situação difícil, uma luta, parece ter montanha desse lado, e o inimigo vem, e você não sabe como passar, você não sabe como fazer, e você começa a clamar, Senhor, dá uma direção, você começa a clamar, não tem ninguém perto para você pedir ajuda, você busca em Deus, e de repente Deus vem e dá uma direção para a sua vida.
Alguém já experimentou isso? Eu já experimentei isso muitas e muitas vezes. A Bíblia diz lá no livro de Judas, né, que nós devemos orar no Espírito. Né? O irmão Ronaldo sempre coloca lá na mídia, orar em línguas, orar no Espírito. Irmãos, nós podemos fazer isso a qualquer momento, tomando banho, arrumando cozinha, lá, lavando louça. Em qualquer momento podemos estar orando no Espírito e podemos estar edificando a nós mesmos. Então nós precisamos abrir nosso entendimento. O apóstolo Paulo, ele fala assim, olha, vocês devem viver uma vida com o seu coração cheio de salmos, de hinos, de cânticos espirituais, falando entre vós. Deus quer mais oração, amados. Não é porque nós estamos nessa campanha de orarmos durante um mês, mas isso precisa continuar em nossas vidas. Isso talvez é parte da nossa vida, não é? Então, amados, nós temos também esse momento de nós nos reunirmos como igreja para orar. Para orar, nós precisamos orar. Lá em Mateus 18, 19 e 20, é um texto muito conhecido, mas ele diz lá, também vos digo que se 2 de vós concordarem na terra acerca de qualquer coisa que pedirem, isso lhe será feito por meu Pai que estás nos céus. Porque onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, aí estou eu no meio deles. Então eu tenho uma novidade para você, nós estamos mais de 2 aqui ou 3? Então ele está aqui no nosso meio. É promessa dele. Irmão, não é uma invenção minha. Está na palavra. Ele disse, onde estiver 2 ou mais reunidos em meu nome, aí eu estou no meio deles. Isso é glorioso. Então nós estamos falando aqui de oração coletiva. Não estamos falando de oração individual. Estamos falando de oração coletiva. Um lugar de oração. Um lugar onde o povo de Deus se reúne para orar, para interceder. Um lugar, irmãos, que nós possamos, junto com os nossos irmãos, falar com Deus. Por exemplo, nós temos as células. Irmãos, eu fico imaginando, se nós tivéssemos aí 500 células espalhadas por essa cidade. 200 células, 1000, sei lá, não sei quantas, mas nós temos 20 e poucas. Mas essas 20 e poucas, irmãos, tem lá do outro lado da Raposo Tavares, né? Como é que chama lá o bairro? Florença? Nozac. Tem lá na Coab, tem aqui no Jardim Paulista, tem... Irmãos, imagine cada célula como um centro de oração. Um centro de oração. Onde a luz do Senhor está brilhando ali. Onde pessoas se reúnem ali para orar, para buscar a face de Deus, estudam a palavra, adoram ao Senhor, meditam, mas tem um tempo para orar, para interceder, para buscar a face do Senhor. Orar pelo bairro onde está acontecendo a célula, orar pelos vizinhos da pessoa que é hospedeiro, orar pela cidade, orar pelas necessidades do povo de Deus. Isto faz com que a igreja em unidade tenha autoridade no mundo espiritual. Quantos estão entendendo isso? Nós recebemos autoridade assim. Então, líderes de célula, valorizem o momento de oração na célula. Valorizem. Separem o tempo para orar na célula, porque assim a autoridade da igreja vai se manifestar através das nossas orações. Então eu queria ver 3 pontos com vocês a respeito desta questão da oração. O primeiro ponto, a oração precisa ter prioridade na vida e na agenda da igreja. A oração precisa ter prioridade na vida e na agenda da igreja. Amém? Esse primeiro item. Nós estamos aqui iniciando e vamos intensificar as nossas orações como igreja. Nós temos uma reunião de oração na segunda-feira, né? Homens e mulheres, separados, mas é tímida, 7, 8 homens, 10 homens, 15 mulheres. Se anunciasse que teria um profeta aqui na segunda-feira à noite, às 11 horas da noite, ou um homem com dom de cura, irmãos, às 11 horas da noite lotaria a igreja.
Agora, a gente entende que as pessoas precisam de tempo, suas vidas, todas as coisas que fazem parte, uma segunda-feira à noite. Mas o que eu quero dizer, irmãos, a percentagem é muito pequena, não é? E isso reflete que existe uma passividade a esse respeito. E nós precisamos retirar essa passividade das nossas vidas, não é? Nesse mês de outubro, nós queremos, então, mobilizar as células, já foi falado aqui, mobilizar as células e todas as pessoas que fazem parte dessa igreja, dessa casa, para que se envolvam com a oração. Se envolva. Se você não pode ir em uma célula, procure saber o que está acontecendo, porque existem estudos específicos, alvos específicos que estão indo para a célula. Então, às vezes você não está em célula por um motivo, que é motivo de trabalho, motivo de outra coisa, mas você pode pertencer a uma célula. Eu não posso, tal dia eu não posso porque eu trabalho. Ok, mas a célula, se você procurar um líder de célula, você pode encontrar um dia que a célula possa ser feita para que você possa participar. E caso você não possa nem um dia da semana participar, você pode pertencer a uma célula para que aquele grupo de pessoas estejam orando por você. Quando você precisar de alguma ajuda, você procurar os líderes da célula para te ajudar. Quantos estão entendendo? Nós precisamos nos unir como igreja para que isso aconteça. Então, amados, Jesus disse aos discípulos, antes de ser levado aos céus, ele disse assim: permaneçam em Jerusalém até o quê? Até que do alto sejais revestidos de poder, não é? Então, os discípulos não sabiam o que era, o que iria acontecer. Eles sabiam que eles iam ser revestidos de poder. E ser revestido de poder é alguém que já tem poder, mas recebe mais. É como você estar de camisa e colocar um paletó. Então você é revestido, não é? Então eles seriam revestidos de poder. Eles não sabiam como ia acontecer, mas eles foram para uma casa, um cenáculo, um salão. E a Bíblia diz que estavam lá 120 pessoas orando. O que eles estavam fazendo, irmãos? No dia do Pentecostes, quando o Espírito Santo de Deus manifestou, eles estavam fazendo o quê? Orando. Ele diz que eles estavam perseverando unânime em oração. Atos 1:14. Pode colocar lá, para que nós possamos ver que a palavra diz isso. Jesus falou: olha, vocês não se ausentem de Jerusalém, aguardem, até que do alto, não é? Vocês sejam revestidos de poder. Ok, eles não falaram: tá bom, então vamos fazer um churrasquinho, não que seja ruim isso, né? Vamos fazer um churrasquinho lá numa casa e vamos ficar esperando, vamos sair daqui, né? Tem algumas coisas para fazer, então nós vamos, né? Mas lá todos estes, 120 pessoas, perseveravam unanimemente. Ninguém reclamava porque estava só orando. Unânimes, em oração e súplicas, com as mulheres e Maria, mãe de Jesus, e com seus irmãos. Então aquelas pessoas, elas estavam em oração, perseverando em oração, aguardando aquilo que Deus ia fazer. Então, diga, eles perseveravam, unânimes. Agora, olha para o teu irmão e fala para ele: unânime é eu e você. É eu e você. O que é que representa isso para nós, queridos? Uma só voz, um só coração, clamando, intercedendo, sem saber o que iria acontecer e como. Eles aguardavam o mover de Deus. Nós precisamos perseverar unanimemente, aguardando o mover de Deus sobre as nossas vidas. Alô? Tem alguém aí? Onde vocês estão, irmãos? Estão comigo ou não? Então vamos voltar aqui. Então, amados, veja bem, o mover, o derramar do Espírito Santo, ele se deu nesse ambiente. Se deu num ambiente de oração, não é?
o Espírito desceu sobre a igreja e todos foram cheios do Espírito. Tudo isso em meio a uma reunião de oração. Abra sua Bíblia em Atos 2, 42 e 43. Também vai falar sobre isso, mas para nós vermos um pouco da história. O que diz a palavra? E perseveravam, vamos ficar junto aqui, irmãos. E perseveravam na doutrina de quem? Vírgula. Qual a doutrina que nós seguimos aqui? A doutrina dos apóstolos. Nós somos católicos, apostólicos, cristãos, não é? Então nós devemos perseverar na doutrina dos apóstolos. Outra coisa que nós devemos fazer, na comunhão. Comunhão significa estar juntos. No partir do pão. Semana que vem vamos partir o pão aqui juntos. E o que mais? Nas orações. Dá para tirar as orações daí ou não? Não, está na palavra, não pode tirar. Está aí, né? Agora, quando esse texto Lucas fala sobre isso, ele está dizendo... Ele estava mostrando que agora a igreja já estava mais ou menos estabelecida, porque a igreja nasce no Pentecostes, nasce no mover do Espírito ali. A igreja então nasce, começa a se estabelecer, Pedro prega a palavra, 3.000 pessoas se convertem, a igreja começa a se estruturar, as pessoas começam a ser assistidas, elas começam já a integrar a vida da igreja. E a Bíblia diz que eles permanecem em algumas coisas. E dessas coisas que fala que eles permanecem, eles permaneciam na oração. Na oração. Quando você estuda o livro de Atos, você vai perceber que é um livro que mostra que era uma igreja, a igreja primitiva, a igreja do primeiro século, era uma igreja que vivia intensamente. Repete comigo, intensamente. Intensamente. Irmãos, aqui nós tivemos vários recados de várias atividades que nós vamos ter, mas a igreja primitiva tinha mais atividade que nós. Mais atividade que nós. Diz a palavra que diariamente eles estavam no templo e nas casas. Diga comigo, todos os dias. Às vezes nós reclamamos, pastor, tenha dó, pastor, tem minha família, eu tenho casa, é lógico, tem que cuidar da sua família, cuidar da sua casa, cuidar do seu trabalho, mas às vezes as pessoas dizem, não dá tempo, eu tenho reunião de célula, tenho culto para ir, tem outras reuniões de ministério, às vezes eu tenho que levar meu filho na célula, depois buscar meu filho na célula, levar meu filho no ministério infantil, buscar meu filho no ministério infantil, pastor, não dá. E eu digo assim para você, glória a Deus que você está fazendo isso. Eu digo glória a Deus porque a sua vida está envolvida com as coisas do reino. Você não está indo para o boteco encher a cara, você não está indo buscar o teu filho numa balada, você não está indo buscando o seu filho numa boate, você está indo buscar o seu filho na igreja, na célula, servindo ao Senhor. Então, irmãos, a igreja ou a vida cristã, quando eu digo igreja, não é essas quatro paredes, a vida cristã, nossa, nós temos que nos mover pela ação do Espírito Santo, cuidando das coisas que nos são dadas por Deus e levando o Evangelho àqueles que não conhecem. Nossa vida ela não pode ser departamentalizada, na igreja somos uma coisa, em casa outra, no trabalho outra. A nossa vida precisa ser uma vida na presença de Deus. E na presença de Deus não envolve as coisas do mundo. Eles tinham uma agenda cheia. E com certeza Jesus também tinha uma agenda cheia no ministério dele. Às vezes, nós meditamos outro dia aqui, aquela mulher cananeia, ele não queria nem atender. Ele estava cansado. Ele queria se esconder. Mas o amor pelas almas fazia com que ele se envolvesse. Às vezes ele se retirava pelas madrugadas para ter tempo de comunhão com o Pai, porque durante o dia ele estava envolvido com as pessoas. Então, ele se afastava para orar, para estar a sós. Então, põe a mão no seu peito e diga assim, eu preciso orar mais.
Está entendendo, meu irmão? Você precisa orar mais. Nós precisamos. Sabe por quê, amados? Porque quando você ora mais, você depende mais de Deus. Quando você ora menos, você depende mais das pessoas. Marido que depende da fé da mulher, da oração da mulher. Ô mulher, ora aí. Minha mulher tem uma oração forte. Aliás, o médico lá falou para a irmã Angelina que ela tinha uma reza forte. Não é? Glória a Deus pela reza forte, não é? Mas o que eu quero dizer, meu irmão, que nós precisamos orar mais. Às vezes, eu não costumo fazer isso porque eu sou meio mole, né? Mas tem pessoas que vão pedir aconselhamento e eu pergunto assim: você já orou a respeito disso? Você veio falar comigo? Não. Dá vontade de falar assim: então volta, gaste um tempo com Deus, depois nós vamos conversar. Porque, irmãos, dá a impressão que você é um guru, vai resolver o problema do negócio. Eu também vou ter que orar, buscar, para saber. Não tem todas as respostas. As respostas estão em Deus. Então, antes de nós nos envolvermos com qualquer situação, não que, eu falo isso, irmãos, com muito cuidado também para vocês entenderem, nós estamos aqui para orientá-los, para ensinar, para dar conselhos, mas precisa de um mínimo de busca de Deus, para que pelo menos Deus fale ao teu coração e chegue aqui, a palavra que você receba, ou no culto, ou num aconselhamento, bata com aquilo que Deus está falando no seu coração, para que você nunca seja enganado. Quantos estão entendendo isso? Então Deus quer que você busque a presença dEle. Deus tem as respostas para você. Amém? Então, aquela igreja de Atos, ela priorizava a oração. Lembra de Pedro e João, né? Estavam indo para o templo. Eles iam no templo todo dia. Eles tinham uma reunião de oração às 3 horas da tarde, todos os dias. E ele estava indo para o templo, e ao chegar no templo, veio um aleijado e pediu uma esmola. E Pedro olhou para ele e disse: não tenho prata nem ouro, mas aquilo que eu tenho eu te dou. Em nome de Jesus, levanta e anda. Ele estava indo para uma reunião do que, irmãos? De oração, irmãos. Uma reunião de oração. Eles não estavam indo passear, estavam indo numa reunião de oração. E o milagre de Deus aconteceu naquele lugar. Então, amados, na igreja, juntos, eles permaneciam em oração. Ou seja, a oração fazia parte da agenda da igreja primitiva e precisa fazer parte da nossa agenda também. Assim como nós temos necessidade todos os dias, né? Eu me lembro quando eu estava lá na Vila Marcondes, estava na Cícero, mas o meu gabinete de atendimento era lá na Vila Marcondes. E eu brincava muito com uma secretária, Vanessa, né? Porque dava meio-dia, eu falava assim: estou com a saudade da minha esposa. Aí ela falava assim: ah, pastor, você é diferente mesmo. Eu falei assim: então, e a saudade manifesta na minha barriga, começa a roncar, né? Aí ela falava assim: esses homens são todos iguais. Mas não é, dava meio-dia. Você já foi no dentista alguma vez e sentou na cadeira e a sua barriga começou dá uma vergonha, né? É esquisito. Então, mas a verdade é o seguinte: o nosso organismo funciona como um relógio. Você acorda de manhã, você quer o seu cafezinho. No almoço, você quer a sua comidinha. Não tem jeito. Senão ele vai reclamar. Pois é, irmãos, a nossa vida de oração tem que ser assim. Tem que ser assim. Precisa ser algo que faz parte da nossa vida. Faz parte, quando nós não fazemos, nós sentimos falta. O nosso espírito reclama. Porque a alma não gosta de orar não, viu? A alma não gosta, nem a carne. Você acha que a sua carne, o seu corpo gosta de ajoelhar no chão e ficar ajoelhado orando? Não gosta. Você acha que a tua vontade, a hora que me der vontade eu vou orar? Não vai orar nunca. Agora, se você fortalecer o teu espírito na palavra, no jejum, quebrantar a tua alma, teu espírito fica mais forte. E aí ele fala: vai orar sim. Vai orar sim. E você vai a joelho e você recebe a direção de Deus sobre a sua vida. Quantos podem dizer amém?
Então, amados, a oração precisa fazer parte das nossas prioridades. Então eu quero, irmãos, que você grave isso no teu coração e não fique só para esse mês de outubro não, irmãos. Porque nós não somos igreja de campanha para resolver um problema e depois acabou. Nós somos igreja para aprender a palavra e viver a palavra. Amém? A segunda, a oração sempre envolve batalha espiritual. Sempre vai envolver batalha espiritual. Você sabia que você está numa batalha? Só 8 pessoas balançou a cabeça. Você sabia que você está numa batalha? Deixa eu dizer uma coisa para você. Quando você estava no mundo, lá no mundão, sem Deus, né, como diz a irmã ali, esse mundão velho de guerra, né? Nesse mundão, certamente a sua vida era cheia de brechas. Sim ou não? Você tinha um comprometimento com o reino das trevas, porque você estava em trevas. Quem não tem Cristo, quem não tem Jesus, quem não tem Deus, está em trevas. Mas existe outro reino, que pratica outros valores. Olha o que diz esse versículo, Colossenses 1,13. Esse versículo nos mostra, irmãos, que nós, quando conhecemos a Cristo, Ele nos tirou da potestade, algumas traduções diz império, nos tirou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Resumindo essa frase, Deus te tirou das trevas e te trouxe para a luz. Compreende? Agora você acha que o inimigo está feliz com a sua saída do reino das trevas para participar do reino da luz? E a Bíblia diz que ele anda ao nosso derredor, bramando como se fosse um leão, esperando o momento de nos tragar. Por quê? Porque ele te perdeu. Aleluia por isso. Deixa ele ficar com úlcera, gastrite, o que ele quiser. Problema dele, não é? Nós fazíamos parte de um reino cujos valores era a vingança, o engano, a mentira, a rebeldia, a amargura, o ressentimento. Coisas que regem o reino das trevas. Mas nós fomos arrancados e transportados para o reino da luz, do Cordeiro de Deus. Esse é o teu lugar. É esse o teu lugar. E os princípios desse reino são diferentes. A base desse reino é a verdade, é a justiça. Por isso que Paulo falou, né, que o reino de Deus não é comida nem bebida, mas paz e alegria no Espírito Santo. Isso é coisa que o mundo lá fora, sem Deus, isso não acontece na vida das pessoas. Quem pode dizer obrigado, Senhor? Diga obrigado, Senhor, porque o Senhor me transportou do reino das trevas para o reino da luz. Irmãos, isso é glorioso. Isso já é um motivo mais que importante para nós orarmos, para nós agradecermos, para nós estarmos na presença de Deus. Existe então uma batalha, existe uma guerra constante, mesmo depois de nós convertidos. O inimigo vai tentar lançar setas sobre as nossas vidas. A Bíblia diz que ele prepara cilada, que nós devemos estar preparados contra as astutas ciladas do diabo. Então nós precisamos saber que nós estamos numa guerra espiritual, nós estamos em batalha. E quando nós entramos em oração, quando você ora pela sua família, você está em batalha. Quando você ora pela sua casa, você está em batalha. Quando você ora pelo teu trabalho, você está em batalha. Quando você ora por salvação de pessoas, você está em batalha. Quando você ora pelos enfermos, você está em batalha. Porque tudo isso, irmãos, quando nós queremos fazer de acordo com a vontade de Deus, com a palavra de Deus, existe um levante no mundo espiritual. Vocês lembram de Daniel, lá no capítulo 10, quando ele orou 21 dias. E a resposta não vinha. E depois o anjo disse, olha, no momento que você orou, Daniel, a resposta já foi dada. A resposta foi dada, mas eu tive que lutar contra o príncipe da Pérsia. Era um principado que impediu que as orações chegassem. Ele disse, mas Miguel veio e me ajudou. E ele veio com a sua resposta e eu fiquei com o príncipe da Pérsia. Irmãos, eu quero dizer para você uma coisa, muitas das coisas que você tem orado, já saiu a ordem de Deus do trono para a sua vida. Vai chegar a resposta. Aguarde no Senhor, confia. Não desanime a sua vida.
Batalha espiritual, a Bíblia diz que ainda Satanás ainda tem um certo poder em suas mãos. Lá em Apocalipse diz que ele sabe que ele tem pouco tempo. Por isso ele age com tanta ira, com tanto furor contra o povo de Deus, contra as nossas vidas, contra a igreja do Senhor. E nós estamos no mundo, nós podemos sofrer ataques dos pensamentos, tentações, não é? Setas que são lançadas contra nós. Então Deus te libertou do reino das trevas, com valores que estavam destruindo a sua vida, matando a sua vida, matando o seu casamento, matando a sua família, matando os seus filhos, valores que eram diabólicos sobre a sua vida, e Deus te arrancou de lá e te transportou para o reino do Senhor. Então, amados, você vai orar nesse mês, estará em batalha espiritual. Santifique a sua vida. Esse mês só? Não, santifique sempre a sua vida, para que não haja brechas nela e o inimigo não ataque a sua vida. Terceiro e último, para nós encerrarmos. Quando a igreja ora. Quando a igreja ora. A igreja, irmãos, não é os líderes, os pastores, os presbíteros. A igreja somos todos nós. Amém, irmãos? Quem aqui não é igreja? Todos nós somos igreja. Nós somos templo onde habita Deus. Então, a igreja está sendo desafiada. Alô? Nós estamos sendo desafiados. Desafiados. Agora, preste atenção no que eu vou dizer. Mas nós já temos a vitória. Entendeu, irmãos? Agora nós vamos descansar nisso. Eu já tenho a vitória. Para que eu vou orar? Não é? Não, nós já temos a vitória, mas nós precisamos interceder. Nós cremos que o mar vai se abrir para nós em nome de Jesus. O mar vai se abrir para a tua vida em nome do Senhor Jesus. É montanhas de um lado e do outro, o mar na frente, o faraó atrás com seus carros, mas esteja quietos e vede o livramento que o Senhor vai dar. Vamos ler esse texto, vamos dar uma olhadinha nesse texto. Atos 12, do 1 ao 12. Segura aí o que nós vamos ver alguns versículos aí desse texto. Não vamos ler ele todo agora. Nesse texto que nós lemos ali, olha, porque aquele mesmo tempo o rei Herodes estendeu as mãos sobre alguns da igreja para os maltratar, não é? Então, nesse texto você vê como o diabo age. Ali, o rei Herodes, ele estava sendo usado pelo inimigo para atacar a igreja, sobre alguns da igreja. Mas vê também como o poder da oração da igreja vai fazer diferença. Esse momento foi um momento da história da igreja em que Satanás veio para destruir. A igreja estava crescendo, a igreja estava se espalhando, pessoas se convertendo. Então nós vemos essa realidade no livro de Atos, onde descrevia uma igreja dinâmica, uma igreja intensa, uma igreja que se envolvia, e a igreja começa então a ser perseguida. Agora veja o verso 2. O verso 2. E matou a espada Tiago, irmão de João. Não é? O rei Herodes resolveu maltratar alguns e matou a espada Tiago e João. Eles tiveram uma perda na igreja. Um membro da igreja, uma coluna da igreja foi morta por causa dessa perseguição. E foi certamente um grande golpe contra a igreja. Porque Satanás estava usando estratégias para paralisar a igreja, para que a igreja não caminhasse. E esta perseguição, irmãos, ela continua até hoje. Se você for buscar na mídia, você vai saber que hoje pessoas morreram por causa de Cristo. Mas tem a perseguição, mas tem também as raposas e raposinhas que nos atacam.
Ou seja, o inimigo ele sempre vai tentar de alguma maneira atrasar o processo de crescimento, de desenvolvimento da igreja do Senhor na terra. Porque ele não quer que o reino de Deus se propague. Então, amados, no verso 3, Herodes percebeu que matando Tiago, olha lá, e vendo isso, que isso agradara aos judeus, ele percebeu que ele mandou matar Tiago, os judeus ficaram contentes. Aí ele falou, vou mandar prender Pedro também. Compreende? Porque ele atacou um, houve uma baixa, ele queria então atacar mais pessoas. Herodes então percebe isso e ele manda prender a Pedro. E era a intenção dele matar a Pedro também e apresentá-lo aos judeus. Veja o verso 4. E havendo-o prendido, encerrou na prisão, entregando-o a 4 quaternos de soldados para que guardassem, querendo apresentá-lo ao povo depois da Páscoa. Apresentá-lo que jeito, irmãos? Morto. Não ia apresentar ele, olha que bonitinho o Pedro aqui. Era morto. Agora veja o verso 5. Pedro, pois, era guardado na prisão. Ah, irmãos, olha que agora essa frase. Mas a igreja fazia contínua oração por ele a Deus. Irmãos, nós sofremos ataques? Sim. A igreja do Senhor sempre vai sofrer ataques. Alguns perecerão? Sim. Vão ser tocados? Sim. Mas a igreja não pode parar de orar. Não podemos parar de orar. A igreja fazia oração de vez em quando por Pedro, não é isso? Não, ela era contínua oração. Amados, a igreja não vai parar, irmãos. Ninguém pode parar a igreja do Senhor. Ninguém tem esse poder na terra nem nos céus, irmão, de parar a igreja. Quanto mais o diabo se levanta contra nós, mais nós crescemos em fé. Se o inimigo achou que, tocando algumas vidas aqui na igreja, trazendo algumas situações complicadas na vida de algumas pessoas aqui na igreja, vai nos arrefecer, ele mexeu numa caixa de abelha. Porque agora nós vamos levantar em fé e vamos colocar ele no lugar dele. É isso que nós precisamos fazer como igreja. A igreja orava continuamente. A igreja estava intercedendo. Irmãos, não existe uma organização como a igreja. Não existe. Eu fico impressionado. Uma pessoa doente, um telefonema, uma colocada na mídia, em minutos, centenas de pessoas orando. Isso é maravilhoso, irmãos. Só a igreja fazer isso. Só a igreja do Senhor. Havia oração incessante por parte da igreja em favor de Pedro. Então, o diabo tem se levantado contra nós? Tem, mas Deus está agindo. Deus está agindo. Você tem lutas, mas Deus está do teu lado. Você tem desafio a serem vencidos, mas a igreja está orando. O teu Deus é um Deus que responde às orações. Amém? Verso 6. Eu acho muito interessante isto, do verso 6. E quando Herodes estava para o fazer comparecer, onde ele certamente seria morto, nessa mesma noite, estava Pedro dormindo entre 2 soldados, ligado com cadeias, com correntes. E os guardas diante da porta guardavam a prisão. Pedro estava o que, irmãos? Estava dormindo. Mas enquanto ele dormia, a igreja orava e Deus cuidava. Amém? Amém? Verso 7. E eis que sobreveio o anjo do Senhor e resplandeceu uma luz na prisão. Ó, o reino da luz entrando no reino das trevas, né? E tocando a Pedro no lado, o despertou dizendo, levanta-te depressa, e caíram-lhe das mãos as cadeias. Que coisa gloriosa, as cadeias caíram, as portas se abriram. Pedro pensava que estava tendo uma visão, ele não sabia o que estava acontecendo, não é?
Verso 11, vamos no verso 11 agora. E Pedro, tornando a si, né? Que ele achou que estava sonhando, era uma visão. Ele falou: agora sei verdadeiramente que o Senhor enviou o seu anjo e me livrou da mão de Herodes e de tudo o que o povo dos judeus esperava. Eu quero dizer para você, meus irmãos, alguns milagres vão acontecer na sua vida, depois, enquanto nós estivermos orando. E tem uns que você não vai nem perceber. É como se você estivesse olhando, de repente você vai olhar e falar: poxa, mas como aconteceu isso? É como Pedro estava dormindo, falou: não, deve estar sonhando, né? Ai, que delícia, eu vou sair. A hora que ele abriu os olhos, era verdade. Talvez você vai falar: estou sonhando, Deus. Isso é um sonho. Mas Deus vai falar: não, meu filho, é verdade isso, eu estou com você, eu estou no controle. No verso 12, muitas pessoas estavam orando, e considerando ele nisso, foi à casa de Maria, mãe de João, que tinha por sobrenome Marcos, onde muitos, repete comigo, muitos, estavam reunidos e oravam. Amados, nós precisamos ser uma igreja formada por homens e mulheres valentes. Amém? Homens e mulheres o quê? Pessoas que intercedem uns pelos outros, que guardam uns aos outros, que fortalece a fé um do outro, que proclame para o outro. Não desanima, meu irmão, não desanima, Deus é fiel. Então nós precisamos ser uma igreja que espera em Deus, que vê o agir dele. Então fala para o teu irmão do lado, fala para ele assim: faça a sua parte, meu irmão, faça a sua parte. Quantos querem fazer a sua parte? Então coloque-se em pé agora. Pega na mão do seu irmão do lado. Você não precisa orar no ouvido dele, tá? Mas diga para ele: meu irmão, eu quero te abençoar, para que a tua fé não falhe. Eu quero te abençoar para que a tua fé não falhe. Então o que nós vamos fazer agora? Nós vamos fortalecer os nossos irmãos com oração. Olha, presta atenção aqui, queridos. Presta atenção. Deus quer que nós sejamos homens e mulheres que espalhem a fé uns para os outros. Você tem fé? Talvez a sua fé esteja mais consistente do que outro irmão que está fraco na fé. Então nós precisamos orar uns pelos outros e liberar fé no coração dos nossos irmãos. Amém? Quem quer fazer parte desse exército? Então comece a orar agora. Comece a orar abençoando o seu irmão para que a fé dele seja fortalecida, para que ele não desista, para que ele vá em frente. Continue orando, não pare não, irmãos. Tem muitas bênçãos para você liberar na vida dos irmãos, na vida da igreja. Oh, sabe que a oração libera o poder de Deus. O poder de Deus se multiplica, se potencializa. Orar, clamar. Senhor, abençoamos a tua igreja, Senhor.
Abençoamos a tua igreja, Senhor. Abençoamos o teu povo, Senhor. Abençoamos o teu povo, Senhor. Bendito é o teu nome, Jesus. Bendito é teu nome, Senhor. Nós fortalecemos o teu povo, Senhor. A tua igreja, a fé do teu povo. Potencializa a fé nos nossos corações. O mar vai se abrir. O mar vai se abrir e esse inimigo nunca mais vai ser visto por nós. O mar vai se abrir. Bendito é teu nome, Senhor. Bendito é teu nome, Jesus. Aleluia. Queridos, olha aqui para mim. Nós precisamos perseverar, irmãos, na oração. Vem um e ora, vem outro e ora, vem um e proclama, vem o outro e fala, e assim nós vamos crescendo na fé, vai movendo a nossa fé. Eu digo em nome do Senhor Jesus que caia por terra toda passividade do nosso meio. Em nome de Jesus. Toda passividade caia por terra. E brote, não é? A graça, o amor de Deus, não é? Brote a fé nos nossos corações, para nós como igreja alcançarmos os propósitos que Deus tem para nós. Amém, queridos? Pai, nós somos gratos a Ti, ó Deus, por tudo que o Senhor tem feito no nosso meio, por esse tempo de oração, Pai. Que o Senhor revigore as forças do Teu povo, a fé do Teu povo. Senhor Deus, e o Senhor possa nos levar, Pai, àquele lugar que o Senhor escolheu para nós. Que Satanás não tenha, Senhor, as raposas, as raposinhas não venham destruir as flores da vinha, impedir os frutos, mas o Senhor nos levante na força do Teu poder, para proclamar que Tu és o Senhor das nossas vidas. Nós levantamos as nossas mãos sobre a Tua igreja, e nós dizemos: o Senhor te abençoe e te guarde, o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti, o Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Se nós abençoamos o Teu povo, a Tua igreja, em nome de Jesus, amém. Só um recado, queridos, por último: o irmão Itamar foi eleito em 8º lugar